Impactos económicos levam sempre a possíveis reestruturações, por vezes bastante dolorosas. Mas ninguém melhor do que aqueles que estudam estes eventos para falar de reestruturações das empresas. Passo então a palavra ao professor da Universidade dos Açores, António Menezes. Bom dia, António. Muito bom dia. Em Antes que- de mais, gostaria de cumprimentar todos os participantes. Em que ilha é que está, António? Estou em São Miguel, Ponta Delgado. Um beijinho De onde para São envio Miguel. um grande abraço. Um beijinho grande, estive lá a passar férias, é um sítio maravilhoso. Pois é, Boa palestra, sem então. dúvida. Olha, como dizia, antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os participantes e agradecer o honroso convite para participar neste evento. Fico com imensa pena não estar convosco presencialmente, pois há imensas pessoas muito amigas que gostaria de cumprimentar e abraçar, mas não foi tudo possível. Em relação à minha apresentação, o tema é a reestruturação das empresas no setor aeronáutico no contexto da pandemia Covid-19. Incidirei a minha apresentação nas companhias aéreas da dita aviação comercial regular, em larga medida pela gravidade do impacto da pandemia neste subespaço do espaço da aviação. Num registro mais pessoal, biográfico, até se me permitem, nos últimos 4 anos fui membro do Conselho de Administração da TAP Air Portugal, SGPS, pelo que pude experienciar em primeira mão o impacto da pandemia, pelo que porventura é um tema que me é muito próximo. Bom, nas atuais circunstâncias, porventura poderá ser apropriado relembrarmos a célebre frase "Never let a crisis go to waste", atribuída a Churchill ou mesmo a Paul Romer, Prémio Nobel de Economia. Sendo assim, em particular, eu gostaria de ter algumas observações sobre se esta crise acelerou ou retardou o ritmo e a profundidade da evolução das companhias aéreas comerciais regulares, tendo em conta 3 inexoráveis, mas saudáveis macro-tendências que, ambos esta parte, impactam o setor da aviação, tornando-o mais eficiente e sustentável. Estas 3 macro-tendências que identifico e realço são, nomeadamente, consolidação, com dinâmicas orgânicas e inorgânicas, crescimento das companhias aéreas. A segunda será digitalização, transversal a toda a economia. E, em terceiro lugar e por fim, descarbonização, a transição energética, também transversal a toda a economia. Bom, dito isto, obviamente que, e para dizer o óbvio, por hora ainda não é possível aplicarmos métodos formais como econometria ou estatística para, com rigor, mensurarmos o verdadeiro impacto da pandemia. Por conseguinte, as minhas observações são de natureza qualitativa, mesmo especulativa, se quiser, meros subsídios de reflexão para todos nós que acompanhamos o setor. Bom, em relação à primeira macro-tendência de consolidação, é concebido que a crescente globalização económica e política, que se tem vindo a fazer sentir um pouco por todo o globo, tem sido acompanhada de uma crescente consolidação do setor, com as companhias aéreas a procurar obter maiores economias de escala, economias de rede e ainda economias de gama. Esta dinâmica de consolidação tem estado associada quer a crescimentos inorgânicos, fusões, aquisições, M&A, muito associados às full service carriers, e veja-se os casos da IAG, da Deutsche Lufthansa, da Air France KLM e das majors da América do Norte, quer a crescimentos orgânicos, porventura estes mais associados às low-cost carriers ou ultra-low-cost carriers, como a Ryanair, a Wizz Air e EasyJet, não é? E suas espetaculares taxas de crescimento. Na minha leitura dos eventos recentes, temos tido e teremos no futuro próximo um menor ritmo de consolidação por virtude desta crise pandémica do que teríamos no cenário contrafactual da ausência da crise. Se não vejamos. Do lado dos compradores, temos, desde logo, uma forte incidência do State Aid em impedir de forma formal, em muitas e relevantes geografias, aquisições. Veja-se o caso da Lufthansa, impedida de desenvolver programas de aquisições. Ainda do lado dos compradores, temos distressed balance sheets e toda a incerteza relativamente à evolução da procura, a sugerir, obviamente, uma abordagem conservadora ou simplesmente inação por parte dos possíveis compradores. Do lado dos vendedores, poderá ocorrer indisponibilidade para vender o que agora são distressed assets e assim evitar o custo financeiro e ou político de fire selling de companhias aéreas a desconto. Sendo assim, ceteris paribus e prima facie, a crise adiou a atividade de M&A
Podemos pensar no caso da Air Canada e da Air Transat, que não teve o desfecho esperado. Podemos pensar num caso mais próximo, da aproximação Lufthansa-TAP, que também fica agora em stand-by até o futuro não próximo, e por conseguinte temos menor atividade de M&A. Ademais, e no que respeita a alguns drivers que per si poderão conduzir a maior consolidação do setor, poder-se afirmar que agora haverá menor disposição política para aliviar as ditas cross-border ownership restrictions, que são de facto a grande barreira que evita maiores e tectónicos movimentos de consolidação do setor, transcontinentais até, e haverá agora menor disposição política para liberalizar certos espaços aéreos, via reformas de acordos bilaterais, com a concessão de quintas e superiores liberdades até aspectos de cabotagem, e temos uma menor dinâmica nesses termos. Uma vez que o foco dos decisores políticos é, obviamente e naturalmente, o rescue das operadoras e a retoma da normalidade. De referir ainda que poderemos estar a observar menor atividade dita sucedânea de fusões e aquisições, mas que produzem efeitos associados à consolidação, como sejam as antitrust e immunized JVs. Aqui, mais uma vez, para usar um caso próximo de todos nós, temos o caso da JV TAP Azul, que perdeu imenso momentum e está agora em stand-by e longe de ser um facto inevitável a consumar. Podemos ainda referir o caso da JV da Delta WestJet, que não teve o desfecho esperado, e temos de facto um menor movimento ao nível das JVs, que são um sucedâneo muito próximo dos aspectos principais e materiais das consolidações via M&A. No que respeita a companhias aéreas de menor dimensão, de facto algumas terão saído do mercado, contribuindo para a consolidação. Podemos ver o caso da Flybe, mas também temos outras que agora poderão subsistir mais tempo, e posso referir o caso da SATA Airlines, nomeadamente a S4, a SATA Internacional, que no caso pré-Covid estava pensada para ser privatizada e eventualmente englobada num grupo de maior dimensão, mas obviamente que todo o tema e programa de privatização agora está adiado sine die. Temos também um fluxo bastante robusto de entrada de novas operadoras, como o caso da Connect Airlines, da Breeze Airways na América do Norte, e por conseguinte podemos dizer que não temos um verdadeiro cleansing effect of recessions e não temos consolidação por esta via. Por fim, e no que respeita aos crescimentos dito orgânicos, ainda, nomeadamente os mais associados às low-cost carriers, a maior consolidação que poderia ocorrer por via do crescimento destas companhias aéreas tem um limite natural que ainda subsiste, que é dado pelo sistema de slots, que ainda subsiste, bem como pelo próprio State Aid, que faz com que o crescimento material das LCCs não seja o efetivamente potencial, em especial nos aeroportos, onde poderiam almejar os mais materiais crescimentos. E por conseguinte há aqui um limite, um cap, para a consolidação que temos por esta via. Bom, em síntese, no que respeita a esta macro tendência de consolidação, no meu entendimento, o efeito líquido da crise será de menor consolidação vis-à-vis a trajetória contrafactual que teríamos na ausência da crise. E obviamente que menor consolidação corresponde a menor eficiência. No que respeita à segunda macro tendência que escolhi realçar, digitalização, gostaria, se permitem, de começar com uma citação de uma pessoa que admiro muito, que me faz amizade e admiro imenso, que é o Alex Cruz, que todos nós temos muita estima, que afirmou recentemente a quando o investimento saiu numa startup da IT. Vou dizer em inglês, consumers have become even more digital over the pandemic. Airlines have not. Bom, creio que é inegável que muitas indústrias aceleraram a sua transformação digital. Setores que estavam offline ficaram online, inclusive educação, saúde. Penso que aqui as companhias aéreas poderão estar ainda mais distantes do novo estado da arte e de quem está pushing the envelope. E penso que há razões muito fortes para que assim seja, infelizmente. Desde logo, falta de estabilidade e falta de bandwidth ao nível do management, porque o foco é na sobrevivência e os grandes projetos de digitalização competem pelo tempo do management, que no fim do dia é um dos recursos, não o recurso mais escasso ao nível das organizações. Ademais, e ainda como razão para um menor ritmo de digitalização, temos que agora temos falta de capex, não é? Temos mesmo falta de liquidez, de cash, e mesmo para projetos
de elevado retorno económico, NPV, IRR, o que quisermos, a verdade é que muitas vezes, de uma forma muito coloquial e fria, não há liquidez, e a liquidez que há tem que ser alocada a outros fins tão simples como ticket refunds. Não é? E por conseguinte, a verdade é que podemos ter aqui uma vertente financeira de falta de liquidez que se sobrepõe de uma forma brutal à vertente que deveria ser mais importante e mais decisiva no contexto de tomada de decisão, que é a vertente económica do verdadeiro retorno económico dos projetos. Por fim, a terceira macro-tendência da descarbonização, como disse o professor João Duque muito bem, extremamente importante, que nós temos que abraçar todos nós, da transição energética. Obviamente todos nós concordamos que um dos maiores contributos para a diminuição da pegada ecológica do nosso setor tem sido a renovação das frotas. Mas obviamente no contexto da crise, a magnitude dos phase-ins, a adoção das ditas aeronaves de nova geração, como os NEOs, os Maxes, os A220, os E2, etc., é agora menor, isto é uma realidade. Se me permita, gostaria de dizer que isto faz sentido num contexto de baixa procura e de baixa utilização das aeronaves. O business case da adoção de aeronaves de nova geração que têm menores custos operacionais, os DOCs, obviamente que faz todo o sentido companhias como a própria TAP reter aeronaves de anterior geração, mas que estão amortizadas, que têm ownership costs muito baixos, inclusive podem ter não custos fixos, mas sim custos variáveis, os chamados Power by the Hour Deals, em que, por conseguinte, a companhia aérea, perante a baixa da procura, perante a elevadíssima incerteza, prefere reter aeronaves que não têm custos fixos, que apenas serão alocadas a missões se de facto a procura recuperar, mas vão evitar os custos fixos mais elevados, devido aos ownership costs mais elevados, associados às aeronaves de geração recente. E por conseguinte, como sabe, o business case das aeronaves mais recentes justifica-se quando os níveis de utilização são muito elevados, pelo que a poupança dos custos variáveis, como o fuel, desde logo, justifica o acréscimo dos custos fixos, como os leases. E por conseguinte, poderá fazer sentido reter um Embraer 195 e não ter mais um 320 neo, porque de facto os custos fixos são menores e como não há capex, como não há liquidez, há uma aeronave de menor strip cost, numa lógica power by the hour, em termos de custos fixos, que assim passam custos variáveis, e as aeronaves voam apenas para, e se necessário, manter os slots. Não é? Pelo que há toda uma justificação económica muito forte para evitar uma forte aceleração dos phase-ins das aeronaves de nova geração. Não é? Mas o resultado é que, de facto, a transição energética fica prejudicada por esta via. Obviamente que o business case de outras fontes de transição energética, como os Sustainable Aviation Fuels, fica prejudicado porque há menor capacidade de investimento. Obviamente que há outras vias e alavancas muito importantes para promover a transição energética, como a eletrificação, o hidrogênio, mas obviamente que estas ocorrem por lógicas próprias, muito promovidas e bem, do lado da evolução tecnológica, mas obviamente que a crise per si não contribui para uma aceleração da adoção destas novas possibilidades. A verdade é que a transição energética continua a ocorrer, obviamente, mas promovida por lógicas políticas e externas. Não é? Em conclusão, se me permite, e de uma forma muito genérica e simples, não é? Esta crise, não é? Prima facie, até mais ver, não introduziu novos paradigmas, não libertou o setor das patch legacy, podemos ver os acordos de empresas, os sistemas arcaicos ou anacrónicos, até de senioridade e não meritocráticos de gestão de carreiras, como o nível do pessoal navegante. Inclusive poderá estar a abrandar o ritmo do impacto de saudáveis e inexoráveis macro-tendências como a consolidação, digitalização, descarbonização, sendo uma crise que provocou acima de tudo restrições, mas num registro reset e resize, de ajustamento da dimensão da força de trabalho, dos custos unitários do trabalho e das dimensões das frotas, com o dito burden sharing
em geometria variável entre os diferentes stakeholders, desde os acionistas até aos trabalhadores e alguns credores, mas sem alterar de forma muito evidente o posicionamento fundamental das principais companhias aéreas que nós temos, não é? Apenas desacelerando os seus crescimentos e as suas trajetórias de expansão dos seus planos de negócio, não é? A TAP continua a ser, e muito bem, uma companhia hub-centric em Lisboa. Pode haver a distração do Porto por motivos políticos, mas não passará disto mesmo, porque o racional do hub obviamente terá que vencer todas as outras lógicas. Mas podemos dizer até que, não obstante a violência da crise, não há necessariamente uma grande centralização do foco no core das companhias como o transporte aéreo, não é? Ainda no caso da TAP, continua a haver um conjunto de subsidiárias mais periféricas, não necessariamente fundamentais, sem haver um desinvestimento, porque também a crise faz com que a alienação desses negócios fique muito prejudicada. Obviamente pode não ocorrer espaço para algumas discussões mais estratégicas, como por exemplo a renovação da frota, que implica um certo investimento em capex, como o Z2 ou o próprio A220, e o papel que poderia ter para alavancar a posição do hub de Lisboa, assim como o LR teve um papel muito forte, não é? Obviamente que ainda num registro de constatar simplesmente que, não obstante a violência da crise, as companhias continuam com o seu modus operandi bastante inalterado. Ainda no caso, aqui no espaço português, temos a própria Azores Airlines, não é, que continua a operar a mesma malha aérea, inclusive nos mesmos moldes, rotas como Lisboa-Santa Maria, Lisboa-Pico, Lisboa-Faial, que continuam a ser deficitárias. Isto para dizer que, de facto, todo o sistema tem uma grande inércia, e esta inércia, de certa forma, continua promovida por toda a lógica do state aid e as entropias e as restrições políticas que são introduzidas neste sentido. Bom, em síntese, a violência da descapitalização das empresas, a incerteza sobre a procura sem precedentes, os condicionalismos de mecanismos de ajuda estatal, com introduções de restrições políticas ou mesmo objetivos políticos e suas entropias, terão contribuído para que a resposta do setor a esta crise seja uma resposta sem evidentes disrupções positivas, a mais notória catalisação do benefício associado à adoção das ditas macro-tendências positivas. Mas para acabar num registro mais positivo, penso que seria extremamente importante, e obviamente que estamos a tempo, de inverter este estado de situação, inclusive aproveitar para endereçar certos temas legacy, como a rigidez laboral, que no caso das companhias da aviação comercial regular é extremamente importante para a sua sustentabilidade. Bom, estas são as minhas observações de quem está muito atento a este fenómeno. Tenho imensa pena nós partilhar presencialmente convosco, mas não queria deixar de me associar e partilhar estes subsídios de reflexão, agradecendo mais uma vez o honroso convite e desejando a todos um excelente dia e um excelente trabalho. Obrigado.